Somos a igreja em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Estamos mais um dia aí, um domingo, né? Iniciamos hoje com a consagração e agora estamos aqui participando deste culto em celebração à família e também participando do banquete que é a Santa Ceia. Eu peço à igreja que se coloque, que se sente, fique à vontade. Eu estou muito feliz porque a gente, quando fala em família, a gente fala em união. O conceito de família tem sido hoje em dia deturpado pelas pessoas por não terem conhecimento da palavra de Deus. Acham que em casar se der certo. Não, se der certo, está tudo bem. Não é assim. Tem que dar certo. Tem que buscar o casamento, tem que buscar a união. Tem que lutar, tem que batalhar. Não é fácil a união, a convivência a dois. Principalmente porque a gente vem de famílias que nos trataram de formas diferentes. Muitas das vezes somos filhos amados demais pelo pai, mimados pelos pais. Muitas das vezes são desprezados pelos pais. Citamos o exemplo de Davi, que era desprezado pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos, porque era pequeno. A visão do homem, Davi era pequeno. Aí vem a parte de José, que era muito amado pelo seu pai. É outra face da moeda. Onde, devido ao seu grande amor que Jacó tinha para com aquele filho chamado José, os seus irmãos o invejavam. E é isso que tem ocorrido hoje dentro das igrejas, dentro dos casamentos, dentro da família de um modo geral. Quando eu falo igreja, eu falo nós, ser humano. A igreja, somos nós. Fazemos parte, porque o cabeça aqui é Deus, Ele é que determina. E às vezes a gente tem sido até incoerentes em nossas atitudes, em nossas decisões, com relação principalmente a um relacionamento. Nós buscamos muito, às vezes, pelo nosso mover do coração, e não buscamos a falar com Deus para saber se é aquele momento, se é a decisão dele, se ele é favorável ou não. Mas eu quero dizer para vocês, a minha maior felicidade é saber que eu consegui juntar meus 7 netos, e aqueles que estiveram aqui presentes no domingo passado, estarão viajando amanhã para Fortaleza, os 3, e é uma felicidade enorme a gente poder saber que a nossa geração está aí crescendo, nós colocando na presença de Deus. Eu acho importante quando as mães, os pais pedem, vamos orar pelo meu filho, mas está se tornando o ato de se acomodarem, porque os filhos acham, não, minha mãe está orando, meu pai está orando, meu tio, minha tia, e eu posso fazer o que quiser. Lembrem-se de Jó. Os filhos dele se uniam para fazer festa. E o que era que Jó fazia? Ia orar. Mas quando o inimigo chegou a Deus, Deus perguntou: o que tu fazes? Está fazendo por aí? Estou a rodear o mundo. Ele mostrou logo Jó, íntegro, desviado do mal, era um homem rico. Mas Deus permitiu que ele tirasse quem? Os filhos, toda a sua riqueza. Não somos nós que vamos salvar os nossos filhos. Vamos dar um basta nisso. Vamos começar a cobrar que eles também orem, porque nós não estamos para fazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Mesmo sendo nossos filhos, ele também tem que buscar, ele também tem que se interessar, ele também tem que ter responsabilidade. Estamos transferindo a responsabilidade para os pais, estamos transferindo a responsabilidade para os pastores, para os bispos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós assumamos as nossas próprias responsabilidades. Nós somos seres humanos pensantes para resolver os nossos problemas. Não vamos querer trazer problemas para cima dos outros, porque o jugo de Jesus ele é suave, leve, farta leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Não esqueço nunca. Toda vez que eu ia lá para o metrô, pegar aquele metrô ali, tinha uma igreja lá com aquele Mateus 11, 28. Eu terminei gravando na minha mente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso foi Jesus que falou. Nós estamos falando hoje de um dia de celebração, a uma Santa Ceia, uma coisa importantíssima.
Tem pessoas que têm necessidade de se reconciliar, mas muitas das vezes está com vergonha. Tem pessoas que têm necessidade de se apresentar como filho, uma nova ovelha, para renovar a sua convivência com Deus. Mas tem vergonha, tire essa vergonha. Deus está tirando essa máscara da vergonha essa noite, nessas vidas. Deus está querendo dizer que você que veio aqui essa noite e não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Ei, quebrei protocolo, porque não eu que falei isso no final, depois da pregação, mas eu não vou falar agora. Você já comece a apresentar a Deus, para aceitar Ele como único e verdadeiro Salvador. E se você quer se reconciliar, comece também a colocar já diante de Deus, porque no momento certo será feito o chamado e você estará preparado, porque Deus vai tocar no seu coração. Mas eu quero falar para vocês que eu não vim pregar sobre só isso, eu vim falar sobre José. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença, Senhor Deus, meu Pai, não tirando, Senhor Deus, a oração que foi feita agora há pouco, mas para, Senhor Deus, cada vez mais me fortalecer diante de Ti, Deus. Eu peço que eu consiga, que seja cada vez menor, que eu diminua sempre diante da Tua presença e que Tu cresça sempre diante de mim e diante de todos nós. Porque tudo, como foi falado pelo pastor Reginaldo, é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? A igreja mesmo sentada, eu vou ler aqui o versículo 3, que diz o seguinte: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. No capítulo 45, no capítulo 45, versículo 14: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aqui a gente vai falar de um rapaz, de um jovem, que aos 17 anos ele tinha sonhos. Aos 17 anos de idade, ele teve os seus sonhos, ele contou primeiramente aos irmãos. Ora, os irmãos já tinham ódio, como a palavra própria diz aqui no versículo 4. Já odiavam a José porque ele era mais amado pelo pai, porque era filho da velhice. E eu quero falar para vocês que tem mais de um filho: não despreze nem deles, ame a todos. Eu tive uma conversa com meu filho, com a minha nora. Eu falei: olha, para o João Manuel e João Pedro eu posso reclamar, porque eles convivem praticamente dentro da minha casa. Eu posso chamar a atenção, mas com os outros eu não posso fazer isso, porque eu não sei qual vai ser a reação da mãe. Porque às vezes, mesmo a gente sendo avós, se a gente vai reclamar com o neto nosso que está errado, a mãe não gosta. Aí acha que a gente é grosseiro, mas a gente está vendo a coisa errada. Mas eu falei para eles: eu amo a todos os sete da mesma forma. Aí alguém pensou: sempre tem um que a gente puxa mais, né? Tá perto da gente. Não, sempre tem aquele que a gente dá uma atenção maior, porque necessita dessa atenção. É diferente de você amar e não amar os outros, né? Como eu falei, Davi era assim. Davi, ele não participava dos banquetes da sua casa, ele ficava lá apacentando as ovelhas. Mas quem foi que Deus escolheu entre os seus irmãos para rei de Israel? Aquele que se achava que ele era pequeno. O próprio irmão dele não gostou. O próprio irmão de Davi não aceitava aquilo. Foi ser fiel a quem? Ao rei Saul. E o que foi que aconteceu com ele? Saul o matou.
matou. Porque ele esqueceu que ele deveria ser fiel a Deus. Porque se Deus escolheu a Davi, é porque Deus estava com Davi. E por mais que persigam vocês, por mais que queiram destruir vocês, se Deus estiver com vocês, não conseguirão derrotar. O lar, para estar bem estruturado, ele tem que estar na direção de Deus. Eu costumo dizer que eu vou completar agora 32 anos de casado. Nós estamos sobre uma rocha. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a namorar com 8 anos de idade, não, tá? Eu a conheci, eu tinha 8 anos, ela já tinha 9, 16 anos. Então ali foi plantado uma semente dentro do meu coração, não sei se no coração dela, porque deve ter sido também porque nós estamos hoje vamos completar 32 anos de casado. Ela namorou com colegas meus, se aproximou do irmão meu, mas não era o homem que Deus tinha escolhido para ela, e sim a mim. Posso ter pecado? Pequei. Fiz coisas erradas? Fiz, assumi. Traí a minha esposa? Traí. 1991, não esqueço. No dia 27 de dezembro, no dia do meu aniversário, eu contei para ela que eu tinha outra mulher. Ei, não é fácil. Mas eu falei. Assumi. Ela foi uma mulher firme. Ela não baixou a cabeça. Ela lutou pelo seu casamento. E muitas mulheres têm perdido os seus esposos. Muitos esposos têm perdido as suas esposas porque não têm lutado pelo seu casamento. Era para eu falar sobre isso. Eu vim falar sobre José. Mas eu faço o que Deus manda. Eu perguntei hoje a bispa, quem vai pregar na igreja? Ela disse, pastor Reginaldo, eu vou convidar. Eu disse, não, o Reginaldo pregou há pouco tempo, vamos dar um tempo de para ele falar um pouco. Então só tem eu e você prega, eu preguei tal dia. Eu falei, fala para mim, mas com antecedência para eu me preparar. Mas eu falei uma besteira. Fala com antecedência para eu me preparar, porque nós temos que estar preparados para levar a palavra de Deus. Deus é quem prepara, eu não esqueço nunca o que o pastor Alberto Matos falou para mim. Não te preocupes. Abre a tua boca e o Espírito Santo para o resto. Aleluia, Deus. José, amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Tudo que José via de errado para os irmãos, ele contava para o pai. Eu tiro isso não como um dedo duro, como chama aí, mas sim uma pessoa que tinha preocupação com os irmãos também. Porque ninguém quer ver o irmão seu sofrer. Existem famílias que os irmãos se degradam, brigam. Algo foi plantado dentro do coração daquela criança, da infância, que hoje ele está deixando se aflorar para que venha ódio, irmão contra irmão, irmã contra irmã. Aqui a palavra diz que Jacó amava mais a José do que os demais irmãos. E por isso, começou a trajetória de vitória de José. Ele sofreu, tentaram matar, jogaram no buraco, venderam aos midianitas, mas nada impediu a vitória de José. Ele foi vendido depois a Potifar, ele foi preso por calúnia, mas nada impediu a vitória de José. Aos 30 anos de idade, começa a sua grande vitória. Quem foi que também começou com o ministério aos 30 anos? Aleluia, Senhor Jesus. Ei, Jesus Deus. Talvez eu preguei aqui e falei. Jesus, não, foi bem Santo Antônio descoberto. Jesus, com todo o seu poder de seu próprio Deus, ele não ousou tomar a posição de João. Eu sei na palavra de Deus. O ministério de Jesus começou exatamente quando João morreu. Aí ele começou a estudar. Tem situações em nossas vidas que a gente só recebe bênção quando a gente sai de um lugar.
Domingo passado o pastor pregou aqui. Jesus saiu de onde? Nazaré. E foi para onde? Cafarnaum. Ele tinha que sair de Nazaré para ir a Cafarnaum para que o seu ministério. Por isso. Outra vez eu peguei aqui sobre uma pessoa enferma que Jesus pediu para ele sair de onde? Da aldeia. Para poder ser curado. Abraão só foi mostrado as suas terras que ele ia vencer depois que Ló se separou dele. Se não me esqueço, se me lembra para a memória, acho que é no capítulo 17 de Gênesis que fala sobre isso. Muitas vezes é necessário a gente sair dentro do nosso próprio lar. Cortar o famoso cordão umbilical. Para começarmos a crescer como pessoa, como gente. Não temos valorizado nossos pais. Não temos valorizado a família. Achamos que porque temos 14, 15, 16, 17 anos de idade já podemos nos acharmos independentes. Não. Temos 53 anos de idade, mas dependemos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Glória a Deus. Martin Luther King, presta atenção a essa mensagem que ele escreveu. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Aleluia, glória a Deus. Grava essa mensagem. Tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Quantas pessoas, não é? Grandes riquezas, vivendo em mansões, aí de repente perde tudo, porque não colocou nas mãos de Deus. Mas essa passagem aqui, essa mensagem é muito sábia, porque ele colocou aqui no final. Tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. E eu tenho certeza que naquela época José colocou nas mãos de Deus. Os irmãos o perseguiam, ele contou o primeiro sonho para os irmãos, aí foi que a inveja veio maior. Depois ele contou ao pai, o pai foi indiferente com José. Ele amava o filho, mas na hora que o filho falou que os dois, a lua e o sol, iria se inclinar diante dele, o pai, mesmo amando, ele foi indiferente àquele sonho de José. Mas José continuou a sua trajetória. 30 anos de idade, José se torna o segundo homem mais importante do Egito. Faraó começou ali a dar a José, porque ele interpretou o sonho de José. E olha que José tinha pedido ao copeiro e ao cozinheiro que não se esquecesse dele diante do rei. Mas foi 2 anos depois que um deles lembrou de José, porque todos tinham sido chamados. Veio o feiticeiro para ver se conseguia decifrar o sonho do faraó, mas nenhum deles conseguiu convencer o faraó. Por quê? Porque José era a pessoa que Deus tinha indicado para isso. E José foi, falou sobre o sonho revelado, direcionado por Deus, e aí por diante ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Vieram aqueles sonhos, iriam acontecer, seriam 7 anos de grandes colheitas e 7 anos de seca, tudo, e acabar tudo. E José usou a cabeça que Deus deu para ele. Aqui no versículo 40, no capítulo 45, a gente leu no versículo 15: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. José tinha tudo para nem querer saber dos irmãos. Pessoas que o invejaram, que o perseguiram. Mas quem tem o coração de Deus
Perdoa. Nós estamos num dia de Santa Ceia. Quem tem o coração de Jesus está ali dentro, morando, residindo. Perdoa. Ah, mas a pessoa não me perdoou. Olha, eu não sei se eu me arrepender de algo e pedir perdão à minha esposa, eu não vou nunca saber se ela verdadeiramente me perdoou. Porque só quem vê os corações é Deus. Ela falou para mim, não te perdoo. Agora, se perdoou, é com ela e Deus. Quem vai responder depois é ela para Deus, não sou eu. Eu aceitei o perdão. Você que está com o coração rancoroso, coração duro, que não quer perdoar. E a palavra ainda ensina mais ainda. A palavra de Deus diz o seguinte: se você vier trazer uma oferta ao altar de Deus, e alguém tiver algo contra você, não é você contra alguém não, é alguém que tiver algo contra você, você vai lá aquela pessoa, deixa no altar, vai a pessoa, pede perdão, depois volta e apresenta a oferta para Deus. É fácil isso? Não é fácil. Mas se você vive na palavra de Deus, porque a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Ah, eu já conheço a palavra, eu sou liberto. Não, um engano seu. Você conhece, mas não pratica. Hein? Deus está querendo falar com pessoas essa noite. Comece a praticar a palavra de Deus. Não se convença que você é convertido, mas se converta a Deus. Aleluia. Nós estamos numa noite hoje de Santa Ceia. Tem pessoas que estão pensando, esse bicho só dá cipuada. Não estou dando cipuada, eu estou apenas mostrando a palavra de Deus. Ah, não é cipuada não, vem para mim também. Porque eu ainda tenho muitas coisas que tenho que me libertar. Uma das coisas que eu estava me lembrando quando eu estava lendo essa passagem é que às vezes eu sou grosseiro com a minha esposa. Ela fala comigo e eu brutamonte. E eu tenho que libertar disso. Não tenho vergonha de falar isso. Muitas pessoas têm vergonha de reconhecer. Nós homens, principalmente, né, somos homens. Às vezes a gente tem que dar a palavra de carinho para nossas esposas, mas nós vamos dar essa patada nelas que não merecem. Eu, graças a Deus, tem momentos que às vezes eu quero tomar umas atitudes com relação ao eu e minha esposa. Aí Deus me mostra ela assim sentada, cabeça cabisbaixa, triste, porque eu falei e magoei ela. Aí eu volto atrás, eu não sei o que está caminho. Isso é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Então reacenda esse Espírito Santo dentro de você. Antigamente o Espírito vinha e saía. Depois que Jesus ressuscitou, ficou como morado dentro de nós. E ele nos orienta ao caminho correto, ao amor, à paz, à tranquilidade, à transparência. Para nós não passarmos por dificuldades, para nós não estarmos aqui na igreja se apresentando a Deus, o Pai, o Senhor é meu Salvador, eu sou bonitinho, eu sou bonitinha, eu vim para a igreja, eu estou tudo arrumadinho, tudo arrumadinha, né? Aí quando sai daqui, vai fazer as coisas erradas. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 11, o que nos preocupa é que sejamos honestos, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. O mundo nos ensina muitas coisas. E nós aprendemos. Mas muitas das vezes temos assimilado mais o que o mundo ensina do que o que Deus tem ensinado. Comecemos a ler mais a palavra de Deus e entender da forma que Deus escreveu. A família é para se manter unida. Eu queria que meu filho estivesse aqui sentado hoje. Eu queria que a minha nora também estivesse aqui sentada hoje. O esposo falou, cuidado. Jesus, busca pelo teu marido. Porque se ela não tivesse, minha esposa não tivesse buscado por mim, eu não estaria aqui. Eu no mínimo estaria já, não existiria mais de Deus, porque o que eu fazia era coisas ridículas. Mas ela lutou, ela batalhou, ela sofreu. Por tudo que ela passou, ela foi uma heroína. Eu digo assim. Nunca falei isso para ela porque eu não tive coragem, mas eu estou falando diante de todos vocês. Pergunta se alguma vez eu falei que foi uma heroína para que eu estivesse aqui em cima desse altar, diante desse púlpito, trazendo uma palavra para vocês.
Eu sempre falo para vocês, eu não dou testemunho de ninguém, eu dou o meu testemunho, porque o que eu vivi, o que eu fiz. O que eu fiz de errado, eu reconheço que eu errei. É muito importante quando a gente erra, comete um erro, e a gente assume. Uma vez eu peguei uma viatura da Capitania dos Postos do Estado do Rio de Janeiro, eu já tinha tomado umas dosezinhas a mais de vodka. Estava de serviço de 8 à meia-noite, eu estava feliz, há 4 horas de serviço, puxando para a segura. Meia-noite eu acabei o serviço, o que é que eu fiz? Peguei uma viatura da capitania e fui passear no vão central da ponte Rio-Niterói. Eu atropelei a ponte. O carro, a frente ficou reta. As pessoas que viram aquele carro disseram que estava dirigindo morreu. A marca dos meus dedos estava na porta. Você imagina a força que eu estava ali segurando. Porque quando desgovernou certamente, eu estava acordado ali, eu puxei. A minha esposa disse que de casa me esperando, que eu retornasse para o trabalho no outro dia. De repente, telefone. Eu estava lá no trabalho. O rosto inchado. Eu bati no vidro, o rosto, eu machuquei um pouco, mas não quebrei o rosto. Tomei 13 pontos. Naquela época a loteria federal era 13 pontos. Eu fiz 13 pontos, mas foi no rosto. 13 pontos no rosto. O cidadão disse: eu vou costurar grupo mesmo, porque não tem jeito não tem anestesia. Tá alto que alto. Costurou. Depois foi o Marcelo Dias lá, fizeram a inspeção, tudo que tem direito, disse: não, está tranquilo. Isso me rendeu. A princípio, o capitão do esporte disse: eu vou te dar 20 dias de prisão rigorosa. Seriam 60 pontos. Se eu pegasse 40, eu estava expulso da Marinha. Quando terminou, ele falou assim, estava escrito já no livro, 20 dias de rigorosa, porque cada dia são 3 pontos. É grave, um ato grave. Ele sabe que é militar. Eu disse: capitão, posso falar com o senhor? Pode. Eu errei, fizemos sindicância, o senhor pode vir a sindicância, que eu assumi o meu erro, não menti, no momento nenhum. O senhor pode me dar os 20 dias, mas no lance dos 20 dias na minha série, porque senão eu vou ser expulso da Marinha, porque não tem mais como recuperar, não tem como. Nós vamos encontrar no mês de abril, 2 de setembro. Eu queria ter 6 meses no ano para recuperar. Não tinha mais jeito de recuperar 20 pontos. Era 10 pontos que a gente recupera em cada 6 vezes. Não sei se 5 vezes o governo também é assim. Nosso militar é assim, a Marinha. Ele disse: você acha que a Marinha merece você? Eu digo: eu não sei, o senhor que vai decidir. Ele chegou e fez assim: eu vou te dar 10 dias. Vai terminar na sexta-feira. Sábado e domingo você vai para a sua casa e vem ficar com a sua família de você. E levaram na presídio da Palma. Passei 10 dias preso. Você vê que a vida militar não é fácil. É por isso que eu gosto de disciplina. Eu fui disciplinado, paguei pela disciplina. Eu gosto de disciplina. Quando eu chego na sexta-feira, certo que ia para casa, estava lá meu nome no detalhe de serviço com sábado. Eu acho que o cidadão nosso do céu achava que eu iria baixar minha cabeça, mas quando eu tenho direito, eu gosto de cumprir meus deveres, pagar pelos meus erros, mas se eu tiver direito, eu cobro também os meus direitos. Eu fui lá e falei com ele. O senhor estava presente na sala, quando o capitão do esporte falou. Quando eu chegar na sexta-feira, sábado e domingo eu ficar em casa, por que o senhor colocou de serviço? Ah, porque é o seu dia de serviço. Então o senhor está indo enquanto eu falava que o capitão do esporte determinou. Ele foi muita raiva, chegou lá e tirou de outra pessoa. Para você ver como é que é as coisas, né? Às vezes as pessoas, porque você errou, tem alguma falha, as pessoas querem te crucificar. E se você assume o seu erro, se você se arrepende, se você pede perdão, não deixe que ninguém fique apontando os seus erros, não. Porque você já apresentou a Deus, já se arrependeu. Não sei porquê Deus mandou eu contar. Eu nunca contei essa história aqui, igreja nenhuma. É a primeira vez que eu estou contando sobre esse acidente que eu atropelei na ponte do Niterói, no vão central. Eu poderia ter ido até em direção para o outro lado, para que a gente estava. Mas não, Deus me levou para o centro, porque ali eu bati no vão central, ali mesmo acabei com o carro, amassei. Já queriam que eu pagasse. Mas tinha uma secretária, o capitão do esporte, gostava muito de mim. E depois ela se tornou Condessa Juanita. Ela chegou e ligou para o Ministério do Transporte, o carro pertencia ao Ministério do Transporte.
Aí a secretária do Ministério do Transporte disse, não, você pode deixar que a gente vai pagar todo o conserto do carro. Sabe o que é isso? Providência de Deus. Ele já está me preparando para que eu estivesse aqui essa noite por essa. Isso não é para me glorificar, não, para glorificar a Deus. Porque às vezes a gente está em situações difíceis, pecaminosa, devendo, falhando, mas Deus ainda mantém ali pela sua misericórdia, para que Ele possa um dia ouvir que você tenha coragem, abrir sua boca e contar o que você fez de errado e assumir que você realmente errou. E José, ele não tinha, apenas ele era amado demais pelo pai, ele não tinha culpa de ser amado pelo pai. Mas tinha uns irmãos que estavam invejando, e ele não ficou com pelo coração, ao contrário, ele o abraçou todos eles. A palavra diz aqui no seu versículo 15, 45, vamos ler de novo porque é importante. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. É até aqui que Deus quer falar com vocês. Enquanto eu estava aqui ministrando a palavra, alguém que estava com a enfermidade do joelho esquerdo, porque eu sinto no direito, e hoje para o esquerdo, alguma coisa está acontecendo de errado. Deus entrou com providência de cura. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque o meu joelho agora passou. Você estava ali, eu nem conseguia ficar no joelho direito. Mas graças a Deus ele passou. Deus entrou com cura no teu joelho nessa noite. E eu quero agora fazer um chamado, um pedido, como Pedro entendeu, um clamor. Se existir alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, nós estamos aqui no banquete. Às vezes a pessoa já é batizada, já pode participar da Santa Ceia, mas não quer tomar decisão, então está com vergonha. Não tenha vergonha de fazer a coisa certa. Não tenha vergonha de assumir o que é certo. Vergonhoso é nós permanecermos nos erros. Então, se tem alguém que não aceitou Jesus ainda como seu único verdadeiro Salvador, que quer aceitar, levante sua mão. E se tem alguém que quer se reconciliar também com Deus, você sabe que tem muitos crentes que estão fora dos caminhos de Deus. E às vezes também não querem se reconciliar. Olha, é difícil quando um crente cai. Principalmente, eu fui comprar um material ali numa certa hora, não vou dizer, aí quem me atendeu foi um pastor. Aí me falaram, é desviado, pastor desviado, isso é um problema, que acha que sabe muito. Esse é mais pecador do que todos aqueles que não sabem nada, que conhece a palavra e não praticaram a palavra. Se tiver alguém que queira se reconciliar, vem aqui à frente. Eu convido a bispa para estar aqui, nesse momento, recebendo e apresentando a Deus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos clamar agora, não é? Pela filha de Abraão, que nessa noite ela está se reconciliando, voltando, né, aos caminhos para ter intimidade com o Senhor, não é? Nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, que não vai olhar mais para o passado dela, mas é uma nova caminhada agora com o Senhor. Você estenda as suas mãos e abençoe. Assim como o Senhor recebeu aquele filho que estava distanciado, Deus também está recebendo aqui a filha dele. Não é diferente não. O importante é voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus Criador do céu e da terra, Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, a quem nós amamos, louvamos, adoramos, é um Deus misericordioso, que não olha para o pecado do homem, mas recebe, meu Deus, meu Pai, quando se arrepende. Meu Deus, meu Pai, nessa hora eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas para a vida da tua filha, trazendo renovo, uma nova caminhada, uma restauração. Meu Deus, que o Senhor venha nesta noite, meu Deus, meu Pai, fazer tudo novo na vida dela. Que ela reconheceu
as suas falhas. E está aqui diante da sua igreja, desse corpo, se rendendo, se prostrando diante do Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Reaviva. Porque o Senhor não apaga não, papai. Reaviva o nome dela aí no livro da vida. Derrama, Pai, a tua unção sobre a vida dela. Meu Deus, que ela venha alcançar outras vidas também. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço pela tua vida, pelo passo que ela deu de fé. Em nome de Jesus. A igreja recebe a irmã com palmas, louvando e glorificando.